Marchiori, sou entrevistador do podcast da ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, em parceria com a FIG Unimesp, essa importante instituição de ensino da nossa cidade de Guarulhos, onde estou aqui no estúdio da Vila Rosália. Hoje, o nosso entrevistado é Adilson Quaranta Júnior. Tudo bem, Adilson? Tudo jóia. Prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado pelo convite. Legal. Ele é diretor da Mafersol, uma empresa bastante tradicional da cidade, de muitos anos, formado em administração de empresa pela FIG, nossa querida FIG, desde 95, e possui uma trajetória construída dentro do empreendedorismo familiar e do comércio industrial da região de Guarulhos. Atua em empresas familiares desde 89, acumulando mais de 3 décadas de experiência no setor de comércio e distribuição de materiais industriais. Ao longo da carreira, participou ativamente de importantes entidades empresariais da nossa cidade, como a ASEC, né, a Associação dos Empresários de Cumbica, e a Agende, que é a Agência de Desenvolvimento e Inovação de Guarulhos, além de ter atuado como diretor de uma cooperativa de crédito entre os anos de 2007 e 2017. Durante mais de uma década, esteve à frente da representação regional da White Martins, em Guarulhos, e região, atuando posteriormente também no segmento de transporte e logística. Em 2024, assumiu um novo desafio empresarial ao adquirir a Mafersol, empresa especializada no comércio de materiais para soldagem e gases industriais, fortalecendo sua atuação junto às indústrias da região. Sua experiência proporciona uma visão privilegiada sobre indústria, comércio, sucessão empresarial, varejo, associativismo e transformações econômicas que impactam a nossa cidade de Guarulhos e região. Adilson, vamos falar um pouquinho de como tudo começou, né? Na verdade, você vem de uma família, né, que atua na área do comércio, você já teve essa inspiração, né, do seu pai, que foi realmente uma grande inspiração para todos nós, o Adilson Quaranta, mas conta como isso, né, te motivou lá no início. Roberto, a gente veio desde sempre com empreendedorismo em casa, né? Então, meu pai, eu nasci junto com a empresa. No mesmo mês que a empresa foi criada, eu nasci junto com ela. Então, a gente sempre teve empreendedorismo em casa, né? Meu pai sempre falou de empreendedorismo, sempre falou de negócio, e a gente vai aprendendo com isso, né? Aprendendo com ele. E tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando você é filho de um empreendedor, você tem que seguir a carreira, né? E a expectativa é que supere o antecessor. A expectativa é grande, né? É legal. E aqui fica a minha homenagem a Adilson Quaranta, realmente um grande empreendedor da nossa cidade, foi um grande diferencial no comércio, né? Principalmente na área de gases e soldas. Então, realmente é uma pessoa que deixou um legado muito importante na cidade de Guarulhos, muito respeitado, muito atuante, e a gente realmente tem um orgulho muito grande de tê-lo como uma referência em nossa cidade. E fala um pouquinho dessa questão da transição, né, da sucessão, como tudo ocorreu dentro da Mafersol, porque, assim, como a gente estava comentando, claro que você se qualificou para isso, não só na questão de formação universitária, como também foi fazendo cursos, né, para realmente se formalizar algo concreto dentro de você para poder suceder. Mas como isso operou dentro de você, na sua expectativa e na sua vida? Beto, a gente, quando você é filho do empreendedor, né, quando você recebe o empreendimento para tomar conta, é diferente de você arriscar, né? Então, a gente sempre procurava atender a expectativa dele, a gente arriscou muito pouco, né, dentro da empresa. Eu tive vários empreendimentos fora da empresa, fui para associação, até para desvencilhar um pouquinho da empresa, só que você não consegue sair, né? Uhum. Por mais que você tente, vai. Está em você. Já fiz pelo menos uns 10 empreendimentos diferentes e acabei voltando para a empresa, né? Uhum. E aí me falou o seguinte, a Mafersol, ela nasceu em Guarulhos, né, e sempre esteve em Guarulhos, embora tenha atuação no entorno da cidade. Mas como é que você enxerga, né, o empreendedorismo na cidade de Guarulhos? Porque todo mundo olha para Guarulhos como uma joia rara, né? Ou seja, enorme, muita indústria, muito comércio, muito serviço. Mas como que você vê vivenciando o empreendedorismo na cidade? Guarulhos, a gente fala que Guarulhos tem guarulhense tem a síndrome de vira-lata, né? Nada que tem em Guarulhos é bom. E a gente, todas as coisas boas de Guarulhos acabam tendo dificuldade em progredir. Né? Então, a gente vê muito empreendimento grande em Guarulhos tendo dificuldade, sendo que o pessoal compra
na região norte, na zona leste, né? Então, Tatuapé e Center Norte são os shoppings de Guarulhos. E o pessoal deixa de vir para Guarulhos. Os guarulhenses deixam de vir. Isso desde sempre. Sempre foi assim, né? Guarulhos era uma cidade dormitório, né? Isso até a década de 2000 e pouco. Depois começou a se transformar em ter bastante moradia e pessoal empreendendo aqui, né? Mas a gente tem dificuldade. E Guarulhos não tem uma boa divulgação, né? Guarulhos você não consegue divulgar, não tem um canal para divulgar, você tem muita coisa espalhada, e vem tudo de São Paulo. E a gente fala pela TV, né? Pelas nossas TV em série de São Paulo, então todas as emissoras são de São Paulo, a gente não tem uma mídia própria, e temos dificuldade com isso. Isso eu acho que causa um impacto importante, porque a dificuldade do comerciante, do prestador de serviço, do industrial chegar até o consumidor final é difícil, né? Porque, embora tenhamos uma mídia escrita ou pela internet boa, mas a TV aberta faz uma falta danada, né? Sem dúvida. E a gente teve um tempo, tinha a mídia escrita que era mais comum, e a mídia escrita entregava 8 mil jornais em Guarulhos. Nós tínhamos 1.200.000 habitantes na época. Então, não era nada, né? Realmente, uma coisa, uma deficiência muito grande. Mas eu vejo que, claro, que cada um tem sua responsabilidade. A mídia tem até a responsabilidade dela. Mas nós temos a nossa responsabilidade de não incentivarmos isso, né? Sim. Eu acho que isso também é importante. Eu acho que hoje com a mídia social, né, com o Instagram, mudou bastante, porque você consegue ver bastante coisa aqui da região. Mas sim, antigamente era bem mais complicado. Verdade. E, a exemplo do Brasil, o Guarulhos passa por uma desindustrialização. Enrosquei um pouquinho na língua aqui. Eu acho que o que você vê, por que a indústria está perdendo espaço? A indústria brasileira e, em especial, a indústria de Guarulhos? A gente fornece, nossos produtos são basicamente para as indústrias de metalurgia, de transformação, de solda, né? E a gente vê que o pessoal está cada vez soldando menos. Por quê? A chapa vem cortada, já vem comprada da China, vem comprada de outras fontes, com preço muito mais baixo do que aqui, né? Então, existe todo um mercado de importação com custo que a gente não consegue entender, né? Que a mercadoria às vezes sai do Brasil, vai para lá, se transforma e volta para cá com custo muito baixo. Então, comprar fora fica muito mais barato. E a indústria hoje está cada vez menos produzindo aqui, né? Então, ela busca fora, e a mão de obra que está cada vez mais difícil e não qualificada. A gente não tem, no nosso ramo, soldador é uma coisa rara, né? Hoje, os jovens, eles gostam de ficar na internet, né, mas não gostam de sujar a mão. E no nosso tipo de negócio, a pessoa suja a mão. E se a pessoa se qualificar, um soldador hoje ganha na faixa de 7, 8 mil reais. Que não é um salário ruim, puxa vida. Um excelente salário. Mas o pessoal prefere ficar tentando ser youtuber, tentando ficar na mídia social, né, em vez de ir para... Você vê, a gente não tem mão de obra de pedreiro, pintor, eletricista, soldador, isso não existe mais. Entendi. Bom, e tem também a tributação, né? Que, infelizmente, é uma carga tributária bem pesada, né? Isso é o que pega bastante, né? Além de todos esses fatores que você está colocando, a questão da mão de obra, a questão dos interesses, tudo, a tributação também é um peso bem considerável, né? Nós tivemos várias indústrias em Guarulhos que saíram de Guarulhos, né? Até por carga tributária diferente, então foram para o Nordeste, foram para o Centro-Oeste, foram para fora, porque aqui não dava. Então, você pega a Rayovac, que é a Microlite, a Borden, as indústrias grandes, né, WEG, deixaram de fabricar aqui em função de custos, né? E eram indústrias que geravam bastante... Não só receita, emprego, né? Tributos, empregos, né? Realmente perdas lastimáveis, né? É isso aí. Vou dar um recadinho para vocês. Estude no mais completo centro universitário da cidade de Guarulhos. Faça agora a sua inscrição na FIG Unimesp. São mais de meio século de tradição com um corpo docente altamente qualificado. Você terá aulas com mestres e doutores e já no primeiro ano conseguirá grandes oportunidades de networking e estágios, porque a FIG Unimesp, o protagonista é você. Acesse o site www.fig.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 5063
6617. Me diz um pouquinho, essa experiência, né, que você teve, não só sua, mas da empresa Mafersol junto ao IT Martins, que é uma gigante do mercado, como é que tudo isso foi construído, né, e o que isso trouxe de aprendizado para a empresa? Meu pai trabalhou na White Martins antes de Ele montar a era empresa. funcionário da Ele era White Martins. funcionário da White Martins até 73, 69 e 73. E aí ele veio com a ideia de montar uma empresa, primeiro vendendo materiais e depois começou a vender gases, né? E em 2007 nós fomos procurados por eles e montamos uma chamada URC, né? Unidade de Representação Comercial da White Martins. E nós viemos trabalhando até 2019 com eles. E aí, em 2019, nós viramos transportador deles e veio a pandemia, né? E aí a White Martins ela abdicou do mercado industrial na época para atender só o mercado medicinal. Então nós ficamos um ano e pouquinho praticamente Só com esse segmento. atendendo só medicinal, né? E foi bem complicado para a Imagino, gente. né? De uma maneira geral, foi difícil para todo mundo, mas esse segmento eu acho que sofreu bastante esse impacto. Até porque acho que não tinha como a maioria dos segmentos, essa expertise da venda online, que né, não era tão incentivado. Né? E o nosso tipo de negócio de entrega do gás não tem como fazer a venda online, tem que entregar pessoalmente, Sim. né? E acho que era dos únicos setores que não parou, né? A gente fazia entrega em hospital, fazia entrega em home care, e ficaram um ano e meio ali trabalhando constantemente. Imagina, as pessoas às vezes não se dão conta, né? Porque naquela época a ordem era ninguém sai de casa, não tem contato, tal. E você ter, né, não só a questão da logística interna, mas a logística interna, ter funcionários que se disponibilizem a fazer entrega, tudo, deve ter sido um desafio bem importante. A gente tinha 20 pessoas trabalhando lá e durante a pandemia ninguém ficou doente. Olha, interessante. Nós ficamos lá por uns 9 meses ali, constantemente ali, ninguém ficou doente. E todo mundo trabalhando, né, trabalhando tudo. 24 horas por dia, praticamente. Porque tem chamados de urgência na área medicinal. Todos né? eram de urgência. Todos de urgência. Ainda mais nessa época, né, que a utilização desse material é faltou fundamental. Oxigênio, né? Então, na falta de oxigênio, ninguém estava preparado para isso, nenhum lugar do mundo estava preparado para isso. Então, com o receio que aconteceu em Manaus, eles pegaram o modelo de Manaus para tentar fazer aqui em São Paulo. Eles abdicaram do industrial, né, e foi criticado muito, mas foi uma opção da White Martins na época. Abdicou do industrial e vai para o medicinal. Transformou todos os cilindros em medicinal. E deu certo. Entendi. Bom, aí em abril de 2024 ocorreu, na verdade houve uma transição, você passou nessa questão de sucessão familiar na prática, né? É uma coisa que muitos não sobrevivem a isso, porque é difícil, né? Principalmente quando o fundador é quem está sucedendo, quem faz a sucessão para quem está sucedendo, é bastante delicado e pisar em ovos, digamos assim, né? Mas conta um pouquinho a sua experiência para as pessoas que estão nos assistindo. Então, a empresa envelheceu, né? Nós tínhamos uma empresa de 50 anos, ela envelheceu, meu pai estava à frente da empresa, só que ele e minha mãe, que eram sócios da empresa, né, ficaram doentes. Eu estava buscando coisas alternativas, porque eu tinha saído da White Martins fazia um ano e meio, e a gente tinha aquela cláusula de não competição, então não podia atuar no mesmo segmento, então a gente estava buscando segmentos novos. E aí a gente falou, vamos tentar reativar a empresa, tentar renovar a empresa. E aí eu voltei e comecei a trabalhar na empresa, comprei a parte que era do meu pai, né, e que eles tinham, e comecei com um desafio novo. Só que a gente pegou um desafio de e-commerce. Nós éramos uma empresa que não temos essa expertise de e-commerce. Então nós estamos aí há 2 anos trabalhando em tentar atuar no e-commerce, trabalhando no e-commerce, que para nós é um desafio bem grande. Imagino. E conta um pouquinho o que a Mafersol faz hoje. Hoje ela trabalha com material de solda, em geral. Então a gente trabalha com eletrodos, com máquinas de solda e os gases industriais. Então nós voltamos a trabalhar com gás industrial, que isso é a nossa expertise, né? A gente tinha deixado de trabalhar por causa da White Martins e agora nós retomamos. Então nós estamos retomando esse mercado e a gente faz atendimento, a gente busca fazer um atendimento personalizado para as empresas, né? A gente trabalha com produto de qualidade, a gente não trabalha com preço, né? Então a gente busca atender o cliente com o que ele precisa com uma qualidade boa, né?
Então, a gente busca os melhores materiais, os melhores insumos do mercado e repassa para eles, né? E aí a gente tem uma competição bem desleal da internet, que a internet ela não quer qualidade, ela quer preço, Sim, sim. né? Então, os Mas, na marketplaces verdade, o trabalham... próprio consumidor, ele incita isso, né? É que, assim, o marketplace, ele te leva para isso, né? Ele te dá muita opção, né? E lá é tudo bonitinho, né? E aí, quando ele recebe em casa, não é bem o que ele estava É verdade. esperando. Aí ele compra de novo, e compra de novo, né? Hoje ele tem a opção de devolver, né? Mas às vezes dá tanto trâmite para ele devolver que ele acaba ficando com o produto e acaba comprando outro produto. E a gente, por trabalhar com qualidade, acaba apanhando um pouquinho do mercado. Entendo. E, assim, só para as pessoas terem uma ideia de qual o segmento que você atua, quem são os seus clientes Indústria metalúrgica. metalúrgicos? Antigamente a gente trabalhava muito com a funilaria também, né? Era indústria metalúrgica e funilaria de carro. Hoje a funilaria não usa mais solda. Hoje ela usa cola, usa outros Ah, é? Eu não produtos. sabia disso. Ela dá um pinguinho de solda que antigamente, para soldar os Fusca, as caixas de Opala, usavam um conjunto de consumo de gás, né? De cilindros. Hoje é 2 pontinhos de solda, o resto é só cola. Caramba. Então mudou bastante. É que, na verdade, o material dos carros mudou também, né? Sim, tá. É Acabou. alumínio, que é mais difícil de soldar, então é plástico, a maioria e a solda que a gente trabalha bastante é mais para a indústria metalúrgica, né? Uhum, E as indústrias metalúrgicas que utilizam bastante esse tipo de material. entendi. E, assim, você já comentou alguns diferenciais da Mafersol. O que você citaria mais em termos de, vou falar, poxa, eu vou cotar com a Mafersol, é interessante. Então a gente busca produto de qualidade. Então o cliente precisa de um material, de um regulador ou de um maçarico, a gente pega os melhores do mercado, né? Mesmo os insumos, os abrasivos, a gente busca sempre o melhor do mercado e tenta fazer o melhor custo-benefício, né? Tenta ter um produto bom com uma qualidade boa, né? Com preço bom. Uma qualidade boa e um preço bom para poder atender o mercado. E a gente está buscando agora até importação, né? Nós estamos começando a importar alguma mercadoria com parceiro para poder atender o mercado com qualidade boa. Legal. Você ainda atua no mercado do varejo físico, balcão ou não? Então, nós temos o varejo físico, né? Nós Uhum. temos loja aberta, por enquanto, né? Mas a tendência é encerrar, né? Não ter mais loja aberta. A gente trabalhou sempre muito forte por telefone, né? O nosso telemarketing sempre foi o carro-chefe da empresa. A gente tinha balcão para atender alguns clientes, mas a tendência é encerrar, porque hoje balcão praticamente de um tipo de negócio está funcionando, né? As pessoas não vão até a empresa. Ninguém mais vai, né? Todo mundo, a gente roda aqui no centro de Guarulhos e vê, né? Um monte de loja fechando, um monte de galpão para alugar, um Além monte do de... custo, né? De você manter uma loja física. Você tem um custo grande e não tem mais venda. Então as pessoas falam, poxa, tá encerrando a operação daquela loja. Ah, tá encerrando. Quantas vezes você foi comprar lá? É, Ah, eu comprava lá e agora encerrou. Então sim. vão ficar só as grandes lojas, as grandes redes, né? E os e-commerce e o marketplace, porque Mas eles se completam ou competem entre si? compete, É, compete. Hoje você vê, tem algumas lojas grandes que a loja dela, a loja que tem no shopping, por exemplo, a Fast Shop, ela é um showroom, você não compra mais lá, né? Então, vários lojistas usam a loja física como showroom. E a gente que é revendedor pequeno não tem como fazer isso. Não dá para fazer um showroom e vender sim, pelo sim. fio. A gente quer vender no balcão, né? E isso realmente a tendência é sumir. A Mafersol tem 3 anos. 53 anos. É interessante, né? Uma empresa de 53 anos, a tradição, todo, né, a experiência acumulada, como é que pode acabar, né? Ou seja, não acabar no sentido de não existir mais, mas acabar o físico, que era o contato direto com as pessoas, a confiança, o olho no olho, como é que pode, né? O cliente hoje ele gosta do olho no olho, mas não tem mais tempo, É. né? Então ele compra do e-commerce, o e-commerce entrega para ele no final da tarde, então ele não precisa sair de carro, não precisa sair, não precisa mandar Trânsito, local de não estacionar. precisa mandar o motorista dele buscar mercadoria. Ele fala, não, compro lá, eles me entregam, fica Mas o melhor. duro é que é como você comentou, né? Mas está sujeito à surpresa de ter um produto de baixa qualidade, produto errado, sei lá, e ter toda a dor de cabeça, É. né?
Eu tenho um amigo que outro dia ele comentou, conversando sobre isso, né? Ele falou assim, pô, mas sua loja vai fechar, tem tanta coisa, tem tanta coisinha para a gente atender, você vai ficar só no telefone e vai ser ruim para a gente. Eu falei, então, quanto tempo você compra de mim? Esse é o problema. Você compra só as coisinhas, compra a grande que a gente não fecha. Né? Porque, na verdade, não dá para sobreviver só de comprar as coisinhas. Justamente. Né? É questão de sobrevivência mesmo. Né? Justamente. Você teve uma trajetória muito importante na questão das entidades empresariais, como a ZEC, a Gente, né, a Cooperativa de Crédito. Ou seja, são entidades que foram, assim, tiveram o seu auge, hoje tem também, encontram as mesmas dificuldades de ter essa assiduidade do associado, de participar do dia a dia das entidades. Mas conta um pouquinho a sua experiência nessas entidades. Beto, eu comecei, acho que em 2005, na ZEC. Né? A gente começou a participar da ZEC. Uhum. Depois eu fui para a Cooperativa de Crédito, porque o associativismo só acontece quando o empresário está com uma situação ruim. Né? Eles só se juntam quando está com problema. Se não está com problema, o pessoal não se junta. E a gente percebia muito isso. Né? Então, quando tinha um problema, começaram na época, a ZEC se fundou em função da necessidade de melhorar com bica. Né? E as pessoas se juntam quando tem problema. Quando não tem problema, ela busca a empresa dela. Né? E acaba não tendo tempo de participar das associações. E o que acontece? As associações acabam se enchendo de pessoas que têm interesse próprio, que não é o objetivo. Né? Então, mesmo no cooperativismo, que é o que eu fiquei mais tempo, né? Quando a cooperativa era de empresários, a gente sabia o que o empresário precisava. Então, era voltado. As dores do empresário, né? Era voltado. Quando nós unimos com a de médico, ainda era médico e empresário, você ainda tinha uma noção que o médico e o empresário precisava e você trabalhava em cima. Quando virou de livre admissão, já perde um pouco o contato com isso. Sim. E mesma coisa a associação, né? Quando você está focado, está voltado para um bem comum, funciona bem. Mas quando acaba o problema, começa a dispersar. Né? E aí só vai voltar quando tem problema. E aí é a mesma coisa. Eles falam, como é que a Agende, né? Como é que a Agende não existe mais? Uma agência de desenvolvimento para a região. Você participou? É o problema. Você não participou. E aí, quando precisamos de vocês, não tinha ninguém. Né? E é duro, porque assim, o empresário fala, não, ser empresário é ser um solitário, né? Porque é difícil mesmo. Muitas vezes a decisão é sua, não tem ninguém para te ajudar, é você com você mesmo. Ninguém para dar palpite. Mas a hora que você tem a oportunidade de compartilhar essas experiências, ou talvez a tomada de decisões com outros empresários numa associação, a pessoa também não se interessa. Então é difícil você só criticar e não contribuir, né? Porque a pessoa, o empresário já ser solitário. Quando ele vai numa associação, você tem que pensar a cabeça dos associados. Não é tudo que você não vai ganhar sempre. Sim. Né? Na tua empresa, você decide. Numa associação, você tem que juntar forças e decidir em conjunto. E muito empresário não quer decidir em conjunto, ele quer decidir sozinho. Sim. Né? E isso não funciona. Mas o que eu também me refiro é que muitas decisões que a gente toma nas empresas, elas são comuns a todos os empresários, Sim. ou muito parecidas. E, às vezes, você compartilhando experiências com alguém que já passou por isso, é um ganho muito grande. E as pessoas não têm essa visão. Era essa a função que a gente imaginava para fazer a incubadora. Né? Sim, a incubadora tinha essa função, que também foi outro projeto que deu certo, mas também acabou. Né? E muito pela função política. Né? É verdade. A política entra na vida do empresário e acaba destruindo o empresário, né? Mas aí que está, eu falo uma autocrítica e também uma observação. O empresário, ele também é omisso na política, né? Ele acaba sendo uma pessoa que reclama, mas na hora de dar a sua contribuição efetiva, não tenho tempo, está difícil, tal, e acaba se sujeitando a quem tem tempo, né? Justamente, né? Tanto na política quanto nas associações, o empresário, na política, ele é visto como um vilão. Sim, então, muitas vezes sim. A política vende o empresário como vilão para a população, né? Então, ele é o vilão do negócio, só que ele que paga o imposto, né? E as pessoas ele gera emprego. As pessoas esquecem disso, né? Que ele que gera, a cadeia produtiva está em cima dele. Porque se não fosse ele, não teria todo o restante da cadeia produtiva. Quem arrisca, quem acorda de manhã e arrisca todo o patrimônio dele para abrir a empresa é o empresário.
né? Todo empresário, a hora que acorda de manhã, ele está arriscando perder a empresa por um erro fiscal, por uma inadimplência, ele está sempre arriscando, né? E o governo, os órgãos públicos olham para ele como um criminoso. É. E acabou passando isso para a população, né? Sem dúvida. Não, duas coisas, né? Primeiro, né, uma das máximas que a gente tinha no meio empresarial é, né, o poder público ajudaria muito se não atrapalhasse, né? Já era muito era bom. Maravilhoso, né? Não precisava nem ajudar muito, mas só não atrapalhando já estava bom demais. E é óbvio também que o empresário não vive sem o colaborador e o colaborador não vive sem o empresário. Essa relação era fundamental para qualquer empresa, não tenha dúvida, principalmente o trabalhador qualificado, tudo. Mas quem arrisca efetivamente é o empresário, ele que está com o patrimônio dele, né, à disposição para eventuais problemas, eventuais planos governamentais que vêm por aí, é complicado, É né? o que a gente falava, né? Na época, para participar da associação, a pessoa tinha que dispor de um tempo. E nem sempre ela tinha tempo porque a empresa dela estava demandando muita coisa. Sim. Então, é isso que acaba ocupando o empresário, ele acaba não indo para a associação. E aí acaba indo aquele que tem tempo. Pois é, pois é. E via de regra, essas associações, como a ZEC, a Gende, era tudo trabalho voluntário, Todos, né? Não né? era uma coisa que você falou, não, eu tenho salário lá, não tinha salário nem coisa nenhuma, é só, aliás, ao contrário, você colocava dinheiro para poder participar, né? Para poder participar, a gente sempre colocou, né? É. Todas as reuniões, tudo era tudo nosso. É que as pessoas não têm essa visão, né? De que o coletivo se organizando, estando junto, acaba fortalecendo a todos, né? Mas as pessoas, né, acabam olhando só o umbigo e a hora que aperta é que procura, né? E aí que é a solução. E aí fala, pô, por que vocês não viram isso antes? Porque você não estava aqui também para ajudar. É verdade. Né? Então a gente, até na parte de gás, a gente tinha uma associação que meu pai tomava conta, né, que ele era o presidente da associação, que era a Edgar, e tinha o mesmo problema. Só iam quando tinha algum problema sério, quando tinha alguma empresa, um fabricante que estava prejudicando o meio, aí depois acertou, não sobrevive mais. Só que aquilo é uma dor comum para todos, né? E eles esquecem dessa dor. E uma outra observação que eu sempre fiz, e eu acho que você compartilha com a mesma ideia, lá atrás, bem lá atrás, quando você começou, a participação feminina das mulheres era bem pequena. Depois, principalmente na ZEC, nós tivemos uma participação maior ao longo do tempo, até por um incentivo que a gente dava para as mulheres fazerem parte, as mulheres empreendedoras, empresárias fazerem parte. Mas a gente sente uma ausência das mulheres nessas entidades, né? É uma realidade que, infelizmente, existe ainda. Ainda tem muito, né, do patriarcado ainda nas entidades, né? Então, a mulher acaba não chegando por receio e acaba montando associações paralelas, né? Nem tem a CETEM, acho que tem um grupo de mulheres, na ZEC, acho que não chegamos a montar, não. Né? Mas elas seriam muito bem-vindas, né? Então, mas na ZEC, é que eu falei, não tinha separado porque as mulheres integravam a diretoria, efetivamente. A Loredana, né? Foi presidente por 2 anos, né? Foi presidente. Por 2 gestões. A Silvia foi vice-presidente, a Rosmarigueri foi vice-presidente, entre outras, né? A Molina, várias mulheres participaram. E nos últimos anos, ou até recentemente, assim, a quantidade de mulheres era significativa dentro da ZEC, né? É que elas são melhores que a gente, né? Pois é. Se elas só ir para frente... É aí que eu vejo um problema mesmo, a não participação, porque se elas participassem mais, certamente seria muito bom, né? Seria muito positivo. Com certeza. Mas é que a gente não só vê essa questão da participação das mulheres, como o empresário como um todo, né? Eles acabam terminando o expediente, digamos, do empresarial dele, vai para casa, vai resolver outras coisas, esquece que poderia estar contribuindo com mais coisa ainda, né? A gente teríamos uma política melhor se os empresários se unissem, né? Sem dúvida. Não só na política empresarial, como na política partidária também, né? Para poder ajudar a gestão, né? Porque exatamente. O empresário, o poder público vem, coloca um imposto ou coloca uma determinação e depois chega para a gente tem que se adequar à determinação. Eles não perguntam para a gente, é bom isso, não é bom aquilo? Né? Se você tem associação representando isso, fica mais fácil. E não Sem tem. dúvida.
Não, e o problema é isso, né? Aquele que você citou, dessa questão de colocar o empresário como vilão, né? Não, o empresário, claro que tem maus empresários, não tenha dúvida, como existe maus funcionários, como existem pessoas desqualificadas e más em todos os segmentos da sociedade. Mas a gente não pode generalizar ou ver pelo lado negativo, tem que ver os bons empresários. E aí que sim, é que tem que valorizar, não demonizar, né? Ou falar que são o problema, né? Mas é o que é vendido, né? É. É vendido isso e o empresário acabou sendo olhado com maus olhos, né? E tinha que ser olhado com bons olhos. Sem dúvida, né? Porque ele que a pessoa se emprega onde, né? Se não for no setor público, né? É no setor privado. No setor privado são empresários. E se não tiver alguém que né, fala assim, olha, vou empreender, como é que faz? Eu estava escutando isso hoje, se eu não estou enganado, acho que 70% da mão de obra vem das pequenas empresas, né? Poxa, e a pequena empresa tinha que ser muito mais valorizada do que hoje. Sem dúvida. E hoje não é. Sem dúvida. E aí que está. E às vezes você, por exemplo, você acaba pensando em mudanças legislativas, como essa questão do fim da escala 6 por 1 e tal, pensando só o viés do grande empreendedor ou do médio empreendedor. Nós temos 70%, como você está colocando, de pequenos empreendedores. E mais ainda, segmentos absolutamente diferentes um do outro, e mais ainda, em situações totalmente diferentes no Brasil como um todo, que é um grande continente, na verdade. Que o que serve para o Sul não serve para o Nordeste, né? Pois além dessa questão da diferença dos segmentos, assim, o prestador de serviço, o comerciante, o industrial, que têm peculiaridades distintas, né? Por exemplo, agricultura, como é que você vai... Né? Escala 6 por 1 para agricultura então, vai ser um desafio. Que você não pode transformar isso numa regra geral. Né? Então, mas é isso, não é pensado, alguém lá em cima pensou, jogou para baixo, não tem uma união forte dos empresários para poder discutir e falar, não, isso daqui não dá, não vai funcionar desse jeito. E passa. Porque as pessoas, quando pensam ou lançam essas ideias, pensam naquela coisa meio padrãozão, né? Aquele funcionário do comércio, da indústria, do serviço, que tem condições de fazer isso e tal, mas tem segmentos e negócios que são totalmente diferentes. A pesca, por exemplo, como é que você vai estabelecer isso? Fica inviável. Não tem sentido, né? Fica inviável. Mas de cima para baixo, foi colocado numa pauta num ano de eleição, né? Então, a pauta populista no ano de eleição que quem vota, o empresário não vota. É o que a gente sempre fala, né? É um voto do empresário para 100 de colaborador. Então, eles vão sempre tentar agradar o colaborador e esquecer que o empresário tem que manter. Então, mas é um tiro no pé, né? Porque, na verdade, se você... aquela ideia, não que eu falo que o empresário é a galinha dos ovos de ouro, mas isso. Mas, assim, quem arrisca o seu patrimônio? O empresário. O colaborador tem que trabalhar para quem? Para o empresário. Então, se a empresa não existir, ele vai trabalhar onde? No poder público já está inchado e não tem mais como similar. Né? E logo a gente vai ter grande dificuldade de pagar as aposentadorias. Né? Sim. Porque não tem mais mão de obra. Né? Teria que ter 2 colaboradores para um aposentado. Hoje parece que já está... A coisa... Você vê, por exemplo, né, a questão do Bolsa Família, tal, tudo isso tem sua importância, sua necessidade, quem precisa sabe o quanto isso é fundamental, mas essas pessoas que parece que são consideradas como se não estão desempregadas ou estão tendo atividade, mas elas não estão contribuindo com a Previdência, não estão nada, e como é que faz lá no futuro, né? O que você falou, essa conta não fecha. Não vai fechar. Não fecha. E Guarulhos, porque assim, o Brasil a gente já tem essa visão que a gente está comentando agora. Guarulhos seria uma mini o Brasil, tem os mesmos problemas? Com certeza. Guarulhos tem todo tipo de comércio, de indústria, né? Guarulhos acho que é um bom exemplo para isso, né? Você tem desde da agricultura, aqui em Guarulhos, acho que só não tem a pesca, o restante tem tudo, né? Então, você tem metalurgia, você tem pintura, você tem transporte, logística, né? E a tendência para Guarulhos é virar uma grande região de logística, né? Já é bem forte. Já está forte, né? Mas vai ser muito mais forte porque temos todas as rodovias cortando aqui, temos o aeroporto aqui, né?
Então, o setor de logística é o que vai dominar E era Guarulhos, né? reconhecidamente um grande polo industrial, né? Hoje, depois polo de serviço, de forma geral, agora polo logístico, né? Guarulhos começou em 70 e poucos, né, na região da Vila Augusta, Vila Sim. Endres. Aí depois mudou para Cumbica, Bom Sucesso, né, as indústrias, por N motivos, né, até por leis ambientais, começou indo ficando mais afastado. E agora a logística está tomando conta, né? É verdade. Então, onde tinha os grandes galpões industriais, viraram apartamentos. E o que o valor agregado vai para a renda do guarulhense e tal, acaba indo embora, porque, na verdade, esses galpões, esses grandes centros logísticos, eles minimizam a operação de mão de obra física e potencializam a questão da robotizada, É. tudo, né? Então, você pega um galpão grande que nem esse que vai sair aqui em Cumbica, entre Guarulhos e Cumbica, né? Um galpão que vai ter poucos operadores, Sim. né? Então, antigamente, num espaço daquele que tivesse uma metalúrgica, tinha mais de 1.500 colaboradores. Isso. Ali eu não sei quantos vai ter, mas não vai Mas com ser, certeza deve ser uns 10% disso ou menos até, não né? vai ter muita gente. Pois é. Mais um recadinho. O céu ou o topo, ser o melhor é uma questão de escolha. Faça já o seu vestibular na FIC Uninesp, conheça o campus de Vila Rosália, com mais de 32 mil metros. Sejusc, cartório de estágio, biblioteca com mais de 250 mil itens, clínica psicológica, academia de artes marciais, uma das maiores instituições fitness do Brasil, que é a ACM, anfiteatro com capacidade para 1.200 pessoas, auditório, laboratórios, fácil, NAF, enfim, todos os caminhos levam à FIC Uninesp. Conheça a instituição que fica situada na Avenida São Luís, 315, no bairro de Vila Rosália, Guarulhos, onde nós está o nosso estúdio aqui. Então, Adilson, já caminhando para o final da nossa entrevista, me diz uma coisa, assim, a tua expectativa, a tua esperança em relação ao Brasil como um todo, a gente tem um pouquinho de dificuldade para, né, mas principalmente Guarulhos. Então, eu vejo que a parte industrial de Guarulhos vai acabar, né? Vai acabar, não, vai diminuir bastante, né? Então, nós vamos ter bastante coisa de logística, né? Ramos de alimentação, de serviço, e a parte de industrial, a tendência é diminuir muito aqui na região. Até por leis ambientais, por N motivos, até importação, né? Principalmente por importação, porque o produto vem importado muito, muito baixo. E, por enquanto, eu acho que a nossa industrialização vai diminuir. E tem alguma saída, na tua visão? Se você pegar que você paga 50% de um produto aqui é imposto, né? Então, se você diminuísse a carga tributária, talvez a gente conseguisse melhorar isso daí, né? Produzir aqui dentro. Porque hoje para produzir é muito caro, né? E tem muito risco. Então, se os empresários tivessem uma condição melhor de produzir com risco menor, com certeza voltavam a produzir. Bom, sonhar não paga imposto ainda, né? Ainda não. ainda, acho que não. Eu né? acho que também não, né? Bom, Adilson, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Deixa uma mensagem especial aos jovens, né? Da tua experiência ou da tua visão enquanto empreendedor, né? Que você passou por vários estágios na sua vida, a questão não só de aprendizado, de uma empresa familiar, da questão da sucessão. Fala um pouquinho o que o teu íntimo diz como mensagem final. O jovem hoje, ele tem medo, ele cria um monte de expectativa, ele acha que ele tem que ser perfeito, então ele não arrisca a um novo negócio, né? Por quê? Porque vende na mídia social, que todo mundo é perfeito. Então você pega nas mídias sociais, ninguém erra, ninguém faz nada de errado, todo mundo se dá bem, todo mundo ganha 1 milhão, e não é assim, né? Então, o empreendedor, ele tem que ralar todo dia, ele tem que trabalhar todo dia. No nosso ramo, que é o ramo de solda, se o cara começa pega uma máquina de solda e vai para o mercado, ele consegue manter a família dele muito bem, né? E o pessoal tem medo. Então, você pega soldadores com mais de 35 anos, com menos que isso é difícil. Então, tem vários ramos que dá para empreender, né? E as pessoas ficam com receio de empreender, porque o que vendem na mídia é que todo mundo empreende, todo mundo está muito bem. E a gente sabe que não funciona. É verdade. Então, quando o cara arrisca e o cara dá errado, ele fala, putz, né, e agora? Não tem vergonha, assim, se endivida para não mostrar isso? Não, cara, errou uma vez, faz de novo. Errou uma vez, faz de novo.
que eu falo, eu já montei uns 10 negócios. Um deu certo. Que bom, né? que bom. É isso aí. Bom, parabéns por sua trajetória, né? Mais uma vez, as nossas homenagens ao Sr. Adilson Quaranta, uma pessoa realmente que foi um exemplo, não só como empreendedor, mas também como pessoa. Realmente a gente tem assim um carinho muito grande pela memória dele e agradeço sua entrevista. Gratidão, Beto. É isso aí. Então, mais uma vez, atingimos nosso objetivo de trazer a você que nos assiste através, né, dos canais, das redes sociais, experiências, vivências como essa do Adilson, que acabam, de alguma forma, né, inspirando, contagiando a todos que nos assistem, para que, de alguma forma, também ousem empreender nesse país, né, com tantas adversidades, com tantas dificuldades. Obrigado por sua audiência e até mais. Tchau. Tchau, tchau.